Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Eu quero acolher você que está chegando agora no nosso canal, no nosso retiro, e quero convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para que este vídeo possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Depois daremos sequência nos versículos 24 e 27. Êxodo 12, versículo 14 diz assim: Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Versículos 24 e 27. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. Ainda continuando em sua Bíblia, pegue o versículo 13 de Êxodo, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Êxodo é o capítulo seguinte, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés: Consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós olhando para esse texto, para essa palavra que foi proclamada, nós nos perguntamos por que essa noite é diferente das demais noites, né? Assim, o filho mais jovem da família israelita perguntava ao pai na celebração da Páscoa judaica, e o pai começava a recordar os feitos do Êxodo e de como Deus libertou o seu povo. Quando nós meditamos sobre o dia do Senhor, o domingo para nós somos cristãos, nós vamos ver isso depois, não somente na Sagrada Escritura, mas também na tradição da igreja. Por que esse dia é importante? Porque assim como no Êxodo, na saída do Egito, no Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo, libertou os israelitas da escravidão do Egito, da escravidão do faraó. Jesus Cristo no Calvário nos liberta de toda condenação eterna. Jesus Cristo no Calvário, ele rasga o contrato que nos condenava à condenação eterna, ao inferno. Todos nós estávamos condenados, mas o contrato que nos condenava, Jesus Cristo rasgou no Calvário. E talvez você se pergunte, mas na Bíblia não fala que o dia do Senhor é o sábado? Aqui nós estamos falando da antiga aliança, né? Da antiga aliança, do Antigo Testamento. Por que para nós o domingo é dedicado como o dia do Senhor? É o dia para nós de descanso, é o dia dedicado para a oração, é o dia dedicado a estar na casa de Deus, a prestar um culto mais profundo, mais intenso de adoração. Se nós pegarmos, meu irmão, minha irmã, na história da tradição da igreja, no ano 165 depois de Cristo, São Justino, ele diz assim: reunimo-nos todos os dias no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou entre os mortos. Vou mais além, ainda na tradição da igreja, São Jerônimo, como nós conhecemos no ano 420 depois de Cristo,
São Jerônimo, né, ele é presbítero, ou seja, sacerdote e doutor da igreja, né? São Jerônimo, no ano 420, ele foi responsável por traduzir a Sagrada Escritura do hebraico e do grego para o latim. São Jerônimo, no ano 420, diz assim: o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Veja que em São Justino, em 165, ano 165, diz: reunimos-nos todos os dias no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. Ou seja, São Jerônimo, já no ano 165 depois de Cristo, afirma e declara que o domingo é o dia dedicado ao Senhor. Já não é mais o sábado, mas o dia seguinte ao sábado. Por quê? Porque foi neste dia que Cristo ressuscitou. Foi neste dia que Cristo venceu a morte. Então, para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor. Já não é mais o sábado, né? Cristo ressuscitou, criando um novo mundo, né? Restaurando a humanidade. Portanto, o dia da ressurreição é o domingo, e o domingo para nós é o dia dedicado ao Senhor. Se no Antigo Testamento o povo judeu celebra o dia do Senhor como sábado, nós cristãos, aqui nós vemos a tradição da igreja, né? Essa prática de celebrar o domingo como o dia do Senhor é uma tradição apostólica, ou seja, já vem desde os apóstolos. Nós vemos aqui já no início da igreja essa prática de dedicar o domingo como dia do Senhor. Nós temos que nos perguntar como eu tenho vivido o dia do Senhor, como eu tenho vivido a celebração do domingo. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo, eu sempre falo para vocês por quê. Nós precisamos entender o que a igreja ensina, o que a tradição da igreja ensina. Meu irmão, minha irmã, talvez você não saiba, talvez você que não é católico nos acompanha, a Igreja Católica ela é sustentada por um tripé. Que tripé é esse? Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Então, a Igreja ela é sustentada por esse tripé. Nós não fundamentamos, nós não vivemos somente da Sagrada Escritura, porque antes da Sagrada Escritura existe a tradição da igreja, a tradição apostólica, aquilo que Cristo deixou para os apóstolos e os apóstolos foram passando de pessoa em pessoa, o que nós chamamos de tradição da igreja. Na doutrina da igreja, como eu sempre gosto de falar no catecismo da Igreja Católica, tudo que você precisa saber, conhecer sobre a doutrina da Igreja Católica, você encontra neste livro amarelo, conhecido como Catecismo da Igreja Católica. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2174, diz assim: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Nós podemos ver esse fundamento no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 2. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Como o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro dia, o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Aqui nós vemos a confirmação. Se nós pegarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 2, nós vemos a confirmação daquilo que São Justino, no ano 165, disse, naquilo que São Jerônimo, no ano 420, confirmou. Nós vemos também a tradição, a doutrina da igreja, o magistério da igreja, né, a Sagrada Escritura, como disse, como fundamentos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 2, confirmando que para nós cristãos, já não falo como judeu, como antiga aliança, mas para nós, você e eu, que somos cristãos, cristão é Cristo para frente, para trás de Cristo, antiga aliança, o judaísmo.
Cristo para frente, cristão. Então, para nós cristãos, o dia do Senhor, o dia dedicado ao Senhor é o domingo. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2175, diz assim: o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Ou seja, nós não celebramos mais o sábado como o dia do Senhor, mas o domingo dedicado ao Senhor, o domingo do Senhor, o domingo que nós celebramos toda missa, todo domingo é Páscoa do Senhor. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. Olha que interessante. E, meu irmão, o domingo ele é muito especial para nós. Nós celebramos não somente a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. Nós também celebramos a nossa libertação. Nós celebramos a nossa salvação, que é Jesus Cristo. E aqui eu pergunto para você, como você tem vivido o domingo dedicado ao Senhor? Como tem sido a sua relação com o dia do Senhor? Que tipo de culto você tem prestado no dia do Senhor? O domingo, de fato, ele recorda no ritmo semanal do tempo o dia da ressurreição de Cristo. É a Páscoa da semana, como eu disse, todo domingo, toda Santa Missa é Páscoa do Senhor. Toda missa é Páscoa, toda missa é Natal. Nós celebramos o Senhor em toda Santa Missa. Nós celebramos o mistério da Anunciação, Encarnação, Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, em toda Santa Missa. O cumprimento nele da primeira criação e o início da nova criação. Nós vemos esse fundamento também em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Não devemos, quando olhamos para esse texto, para essa leitura de hoje, nós não podemos nos esquecer de que é um dos mandamentos da lei de Deus, a santificação do domingo. Assim nos esclarece o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor ou domingo. O domingo deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa e de preceito por excelência. No domingo e entre outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. Nós podemos ver esse fundamento, esse ensinamento no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2191 e 2194. Como eu disse a você, o domingo ele é o dia dedicado a Deus. Então, a nós cabe nos abster de todo e qualquer trabalho, todo e qualquer serviço do domingo. Infelizmente, algumas pessoas não podem, Infelizmente, algumas pessoas são obrigadas a trabalhar no dia do Senhor, mas é um dever nosso nos abster de todo trabalho, toda e qualquer realidade, qualquer tarefa, porque é um dia de descanso. Mas descanso não é ficar o dia inteiro na cama, não é ficar preguiça, não. É um dia dedicado a Deus. É um dia que você deve sair da sua casa, ir para a igreja, prestar o seu culto de adoração a Deus. É o dia que você vai celebrar a Eucaristia, que você vai comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo com mais profundidade, porque é um dia dedicado a Deus. Nós podemos pensar que nós temos 6 dias aí para fazer tanta coisa, né? Eu preciso visitar alguém, Gente, a gente tem uma semana inteira para fazer nossas atividades, nós temos uma semana inteira para visitar alguém, para falar com alguém, e um único dia a gente não consegue se abster das nossas tarefas, dos nossos compromissos. Um único dia, nos é pedido para dedicar a Deus. Então, esse dia de domingo, meu irmão, se você pode, se abstenha do trabalho, se abstenha das suas tarefas, evite qualquer tipo de trabalho no domingo.
é um dia de descanso, mas descansar em Deus. É um dia onde você deve ter a prática de ler a Sagrada Escritura, leia o Evangelho, leia a Sagrada Escritura, né? Medite o Evangelho daquele dia, tenha uma prática mais intensa de oração, mas na casa de Deus nunca deixe de ir. O domingo é o dia dedicado a Deus. E dentro daquilo que nós lemos, que nós meditamos, nós temos que nos perguntar, você perguntar e eu me perguntar, olhando para dentro de nós, eu estou participando com fidelidade da Santa Missa Dominical do início ao fim? Muitas vezes nós caímos na cilada de ir na Santa Missa, a gente não se prepara, a gente não descansa para viver bem a Santa Missa e muitas vezes a gente começa a distração já na porta da igreja. Muitas vezes chegamos numa paróquia, parece mais uma feira do que uma Santa Missa, porque as pessoas não param de falar. Não tem a prática do silêncio, não tem a prática da meditação, não tem a prática da contemplação, né? Na Santa Igreja, na Santa Missa. Então muitas vezes você chega numa paróquia, numa determinada comunidade, parece mais uma feira, um comércio do que a casa de Deus. Muitas vezes você tem mais paz fora do que dentro da igreja, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar de ir, eu não vou porque o pessoal fica conversando. Você tem que ir do mesmo jeito, porque é o dia do Senhor, é o dia dedicado ao nosso Deus, é o dia que nós celebramos a nossa Páscoa, celebramos a nossa vitória sobre a morte, sobre o demônio. Amém? E por isso nós precisamos ter essa prática de viver bem a Santa Missa, viver bem esse dia dedicado ao Senhor. Tenha a prática de chegar na igreja, fazer silêncio, converse se for preciso o necessário, mas faça o máximo de silêncio, né? Contemple aquele momento, no lugar que você está, contemple o Senhor que está ali, adore ao Senhor. Antes de qualquer pessoa, antes de conversar com qualquer pessoa, ao entrar na igreja, faça a sua reverência e vá ao Santíssimo, vá ao tabernáculo onde Jesus Cristo se encontra, a capela do Santíssimo, e ali adore ao Senhor. Peça que o Senhor venha preparando o seu coração para viver bem a Santa Missa. Peça que Deus venha tirando toda e qualquer agitação do seu coração. E ainda nessa meditação, mergulhando nesse mistério, nós temos que nos perguntar, olhando para dentro de nós, eu tenho renunciado ao trabalho, como eu disse no início, no domingo, para santificá-lo como celebração semanal da Páscoa? Eu busco santificar o domingo com atividades em família? E quando eu falo assim, atividades, não é somente passeios, não, atividade em família é sim oração, né? Santificar, falar da importância do domingo, em família, rezar um Santo Rosário, em família, meditar a Sagrada Escritura, em família, rezar, recitar um salmo, né? Então nós temos diversas formas de santificar o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.